Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá, chegando aqui, sem lorota, sem conversa fiada, a gente vai direto para a informação, para as escrituras, aquilo que a gente tem para passar aí de graça, conhecimento, conhecimento de Deus, tá bom? Você que está seguindo a gente, eu agradeço de coração, tá bom? Peço que todos que ainda não são inscritos se inscrevam no nosso canal, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, tá bom? Acena aí o sininho das notificações para estar recebendo as notificações de novos vídeos que estão sendo gravados, tá bom? E você que não é inscrito no nosso canal, eu peço que você veja os nossos conteúdos, acompanhe o nosso trabalho, dá uma força para que esse trabalho continue crescendo, mais pessoas possam ver, a plataforma reconheça que nós estamos fazendo um trabalho que agrega na vida das pessoas. A gente vê tanta coisa na internet aí que não agrega em nada, que não traz edificação para a vida das pessoas. Mas nós queremos trazer um conteúdo aqui que agrega, que realmente edifica, que realmente informa, que realmente tira o engano da religiosidade, o engano de tanta mentira que é dita a respeito do Evangelho e a respeito de tantas outras coisas que são faladas tanto na internet quanto em tantos lugares por aí, né? E a gente não pode ser conivente com meias verdades ou mentiras, mas a gente tem que falar a verdade e a gente tem que passar isso para outras pessoas, tá bom? Vamos lá para o nosso grande desafio aqui é interpretar as escrituras da forma correta. E a gente vai para o texto Lucas capítulo 1, o versículo 14. Se você puder, com o seu smartphone aí, um aplicativo da Bíblia ou a sua Bíblia, nos acompanhe com a gente esse tempo de crescimento, esse tempo de edificação que nós estamos tendo cada dia mais. Nós falamos no vídeo anterior sobre João Batista, o nascimento dele, né? Nós falamos sobre Zacarias, que entrou no templo para fazer ali a oferta do incenso, né? Queimaram o incenso sobre o altar do incenso. E o anjo aparece para ele, para lhe trazer a profecia sobre o nascimento do seu filho. Lembrando que sua mulher era estéril e que ele já era um homem velho, um velho sacerdote. Versículo 14, o anjo disse para Zacarias, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e irá diante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter os corações dos filhos aos pais, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo, como sabei isto? Pois já sou velho, minha mulher é avançada em dias. E respondendo o anjo disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a dar-te estas alegres novas. Tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. Entenderam que tinha tido uma visão dentro do templo. E falava por acenos.
E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, sua mulher Isabel concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio diante dos homens. A gente está falando aqui do nascimento de João Batista, né? Aquele que é o profeta que vai preparar o caminho do Senhor. E a gente vai entender aqui porque essa questão de preparar o caminho do Senhor, porque era necessário um profeta vir para preparar esse caminho, né? Preparar essa mensagem que ia ser trazida ao povo de Israel. Zacarias entra no templo e ele está oferecendo o incenso sobre o altar. O anjo aparece para ele, Gabriel aparece para ele e fala para ele que as suas orações foram ouvidas e que ele teria um filho, que era para colocar o nome desse menino de João Batista, de João. E que João, nós estudamos, não é através de João. A sua graça viria através de Cristo, mas teria que ser preparado o caminho para o nosso Senhor. E agora nós vamos entender por que teria que ser preparado o caminho do Senhor. Nós vamos entender pela história bíblica, desde o Antigo Testamento, que foi dado a Moisés a lei. A lei serviu como aio, serviu como guia, serviu como a relação de Deus com o seu povo, para que o seu povo entendesse que eles tinham que andar dentro de um comportamento que fosse aprazível para Deus. E esse povo saindo do Egito sem lei, sem constituição de nação, teria que ter leis para que eles pudessem andar na linha. E aí foi dado a lei por meio de Moisés, foi escrito nas tábuas da lei dadas a Moisés. Moisés declarou diante do povo as leis do Senhor. Dentro dessas leis foram constituídos também os preceitos. E esses preceitos seguiram por milhões de anos, por muitos anos. Seguiram essas leis e veio os profetas. Passados os profetas e o cativeiro babilônico e o retorno do cativeiro, o povo era regido pela lei e entendia que a lei era um Deus, a lei era Deus para eles e que eles tinham que fazer o que a lei determinava, que quem não fizesse o que a lei estava determinando, no entendimento deles, não alcançaria a salvação. Mas não era esta a finalidade da lei. Porque o próprio Senhor declarou que restauraria Israel, restauraria o seu povo, e o seu povo teria a lei dentro dos seus corações, não mais em tábuas de pedra ou escrita, mas dentro dos seus corações. E que todos conheceriam o Senhor. Porque tudo isso estava apontando para Cristo. A lei estava apontando para o Messias, apontando para Ele, fazendo com que o povo seguisse uma linha e fosse chegar ao ponto principal: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles não entenderam. O contexto em que João nasce é este contexto do período interbíblico para a vinda do Messias, em que os sacerdotes já não eram mais constituídos pela tribo de Levi, em que a tribo de Levi já estava
sendo extinta praticamente, né? Sendo extinta. O Império Romano dominava a época, dominava os territórios na época, as províncias, Galileia, Judéia, Samaria. O Império Romano, ele dominou grande parte da Ásia, Roma, que eram as dinastias mais sedimentadas e solidificadas da época. E com este domínio se viu algo oportuno dominar a religião. Então, dentro do templo começou a haver modificações. E aí é onde foi instituído pelo Império Romano, por Tibério César, a instituição de 2 sacerdotes, Anás e Caifás, que não eram da linhagem de Arão. Ou seja, já começou a haver um conluio do Estado com o sistema religioso da época, para que tudo fosse feito de acordo com o que o Império Romano determinava. E nessas modificações, o templo passou a ser dominado pelos saduceus, que era um grupo religioso extremo na sua ortodoxia religiosa, levando a lei ao pé da letra para que o povo fizesse aquilo que a lei determinava. De outro lado, escribas e saduceus, que queriam preservar mais toda a questão da escrita, dos pergaminhos e da lei, a Torá, tinham as suas tradições também sendo levadas em curso, em consideração, porque achavam que a sua espiritualidade era mais apurada para agradar a Deus. Também que defendiam as suas posições do grego, e a língua falada era o grego na época. O Império Romano, ele, por outro lado, ele fez com que rodovias fossem abertas, né? O comércio aumentasse em grande proporção, tecnologia de transporte, de vias, cidades sendo construídas, tudo isso também trouxe uma evolução, e tudo isso se contextualizava dentro de uma profecia de que Cristo viria num tempo onde tudo estava preparado para que o Evangelho tivesse uma expansão muito grande. Saindo de toda essa questão geográfica e histórica, nós vamos ver que João Batista, ele vem com característica semelhante a Elias. O espírito e ousadia de Elias. Não é que ele era Elias, não é isso. É que ele veio com características de ousadia, de alguém ousado em falar a verdade, ser aberto, ser claro, ser transparente. Não se isentava dos seus erros e nem dos seus pecados. Alguém que se reconhecia como pecador, mas que atendeu o seu chamado. O chamado de Deus ele atendeu. E ele fez o que era para ser feito. Aí João Batista, ele era para ser sacerdote. Seu pai era sacerdote. Era para ele ficar no templo. Mas João Batista não ficou no templo, conforme diz a profecia. Ele, vendo toda a corrupção
que acontecia dentro do templo, e o templo sendo dominado pela casta sacerdotal dos fariseus e saduceus, mais propriamente pelos fariseus, que controlavam as finanças do templo, controlavam tudo que era feito, né? O comércio dentro do templo, o conluio dos religiosos com a política da época. Parece um jornal de ontem, né? A gente vê a história se repetindo. João, vendo tudo isso, ele entendeu que não é para ele ser sacerdote, era para ele ser profeta. Ele atende esse chamado de profeta, vai até uma região de Tiberíades, próximo ao Rio Jordão, e ali ele começa a proclamar a palavra do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem. Arrependei-vos e sejam batizados. Nós vemos que Jesus, uma certa vez, ele fala aos seus discípulos e às pessoas que estão ali ouvindo: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada? Eu digo para vocês, muito mais que um profeta. João Batista não fez nenhum milagre. Mas como João Batista, não houve profeta igual. João Batista põe um final em todo esse aglomerado do entendimento de o que é ser um profeta, quando ele proclama: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem de João Batista, uma mensagem simples, uma mensagem direta. E João Batista, ele vem com características meio que exóticas, aqui para conhecimento, vestindo pele de carneiro, comendo gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, ele não quis ficar nos palácios, no luxo, junto com a casta sacerdotal. Ele saiu do meio de toda essa corrupção luxuosa, de ganho fácil, para estar lá onde o povo estaria, sedento pela palavra. E as multidões iam até o Jordão, ouvindo aquela mensagem. Eram batizados ali. Eram batizados porque este era o preparar o caminho do Senhor. Agora nós vamos entender por que preparar o caminho do Senhor, né? Nós lembramos que no Antigo Testamento, para que alguém fosse perdoado dos seus pecados, era necessário levar um cordeiro até o sacerdote imolar esse cordeiro. A pessoa confessava os seus pecados antes, né? Confessava os seus pecados. O cordeiro era imolado, seu sangue aspergido no altar do sacrifício, lá na tenda da congregação, e subia aquela fumaça, sinal de Deus que o seu pecado estava sendo coberto, não perdoado, coberto. Porque o sangue é a propiciação pelos pecados. E só que isso acontecia constantemente, e a palavra de Deus vai nos mostrar que continuamente tinha que ser feito um novo sacrifício. E por esse novo sacrifício ser feito, era necessário que o homem fizesse de novo outro sacrifício. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos concede o perdão definitivo dos nossos pecados através de Cristo. Tinha que ter um fim nisso, né?
Deus, ele tinha um plano para que tudo isso tivesse um final. Que não fosse mais necessário o sangue de animais ser usados para... E para que fosse feita esta mudança, porque o sacrifício do Cordeiro apontava para Cristo, que é o Cordeiro, que é o real Cordeiro de Deus. Então nós vemos que essa mudança do Antigo Testamento traz uma mudança muito grande em relação ao sacrifício. Nós lembramos que no Antigo Testamento era exigido que fosse trazido um cordeiro, né? Era lei estabelecido no livro da lei, o que cada um deveria se trazer, né? Para que fosse feito o sacrifício pelo pecado de cada pessoa. A pessoa chegava diante do sacerdote com um cordeiro, com uma pombinha, enfim, com um animal que receberia punição no lugar do homem por conta do pecado do homem. Ou seja, o sangue do animal seria a propiciação ali pelo homem, né? Porque em Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. E Deus disse para Adão e para Eva que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E o pecado, assim, fazendo parte da vida do ser humano, né, do homem e da mulher, trouxe muitas e muitas consequências, e a principal consequência é a morte. E não só a morte física. Aqui não é só o aspecto físico, é o aspecto espiritual. Afastamento da comunhão com o Pai, da comunhão com Deus. Porque Adão sempre recebia a visita do Pai no entardecer, para conversar com ele. Imagina essa relação, né? Mas essa relação foi rompida pelo pecado do homem. Quis ser igual a Deus. Ele quis ser igual a Deus. Então, essa mudança acontece justamente nesse contexto em que o povo tinha uma percepção da lei como um Deus, e que o sacrifício teria que ser através de animais para perdão de seus pecados. Mas João Batista chegou com uma mensagem totalmente diferente. Arrependei-vos e convertei-vos, né? Sejam batizados. O batismo passou a ser uma prática naquele momento para que fosse feita essa mudança, né? Toda essa questão do sacrifício. Porque Cristo, ele é o Cordeiro, né? A palavra de João 6:23 vai dizer assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, que nos dá a vida em Cristo, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus tomou o nosso lugar. Nós era para estarmos mortos, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, através da fé. Todos, qualquer pessoa,
pode ser perdoado dos seus pecados, crendo em Jesus Cristo, entregando a sua vida a Ele. Então João Batista chega apenas com essa mensagem: arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está chegando. Está chegando um outro domínio. Reino significa domínio. Tá? Reino significa domínio. O domínio dos homens, o reino dos homens ainda está estabelecido fisicamente. Reis, profetas, reis, né? Reis, governantes, presidentes, reino dos homens. Mas o reino espiritual estava sendo inaugurado naquele momento. Conforme a visão de Daniel, que nos últimos dias, no fim dos tempos, um reino eterno se estabeleceria. O reino de Cristo, ele é espiritual. E aí João Batista falou: o reino de Deus é chegado para habitar dentro de nós, para habitar em nós. E aí a multidão ia até ele, e estavam sendo batizados, né? E nesse período em que João Batista estava batizando muitas pessoas, chegou diante de João Batista os fariseus, saduceus, religiosos. Com certeza começou a incomodar, né? Pouca gente ia lá para o templo para oferecer o seu sacrifício, para comprar a pombinha, comprar o cordeirinho para levar para o sacerdote para sacrificar. Uma mudança estava acontecendo e eles não estavam entendendo. Deus estava trazendo uma mudança que já estava profetizada através de Oséias, de Isaías, de Miqueias, e eles não estavam entendendo. Porque Oséias disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. A gente vai falar disso mais para frente um pouquinho. A gente vai chegar no ponto principal do Messias. Mas João Batista estava incomodando, muita gente ia até o Jordão para ser batizado. E os fariseus começaram a questionar a João: porventura você é o Messias? João Batista falou: eu não sou Messias. Você é um profeta? Eu não sou profeta. Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto: preparai, endireitai os caminhos do Senhor. Raça de víbora, quem vos convenceu de que vocês não vão pagar pelo que vocês estão fazendo? Se arrependam. Se arrependam. Eu estou usando as minhas palavras aqui. Claro que João falou de outra maneira, mas é basicamente isso. Quem vos convenceu a querer fugir da ira vindoura? Ou seja, a fatura vai chegar para vocês, que querem impor sobre o povo algo que vocês não praticam, vocês não fazem. E que não está na lei também. Tinham coisas que não estavam na lei e eles queriam que o povo obedecesse. Excluíam o povo de entrar no templo, de oferecer sacrifício, tinha que pagar. Tinha que pagar para comprar o sacrifício e levar lá para sacrificar. E outras coisas mais, que a gente vai falar aqui, a gente vai falar abertamente sobre toda a corrupção religiosa. É isso aí, pessoal. A gente vai ficar por aqui. A gente está falando de João Batista.
No próximo episódio nós vamos começar a falar do nascimento de Jesus Cristo e expor algumas verdades sobre o Evangelho, sobre as profecias bíblicas que estão dentro do nascimento de Jesus Cristo, os salmos que trazem toda a revelação da chegada do Messias, tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo falando do nascimento de Cristo, tá bom? Nesta carta que Lucas escreve a Teófilo e que é um dos documentos mais importantes no Novo Testamento para toda a igreja, tá bom? Um forte abraço, peço que todos fiquem com Deus. Eu peço que compreendam as nossas dificuldades, as nossas limitações aqui com vídeo, com áudio, mas a gente está trabalhando para que cada vez esse canal venha a crescer, a gente tenha condições de ter um canal realmente profissional e que nós possamos levar as Escrituras e a verdade de Cristo a todos. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, na graça, na paz. Vamos continuar buscando conhecimento, porque o conhecimento nos traz a realidade e a verdade sobre Deus. E cada vez que você conhece mais a Deus, você se aproxima mais dele, numa relação de oração, numa relação de leitura da palavra e de entendimento do que Deus realmente está falando na sua palavra. Não seja alienado, não escute e tenha como verdade qualquer coisa que você ouviu, mas leia as Escrituras e busque entender a palavra de Deus. Um forte abraço e fiquem com Deus.